Oi, gente, para quem caiu de paraquedas aqui, só para avisar que essa é a continuação, a parte 2 do vídeo que eu coloquei aqui semana passada sobre o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido. E aí, como o vídeo ficou muito grande, eu dividi em dois e essa vai ser a continuação. Para quem é novo aqui, eu sou Letícia Lira, psicóloga clínica, e aproveita para se inscrever, para ativar as notificações, porque aqui semanalmente eu coloco um vídeo sobre psicologia, sobre livros, sobre filmes, sobre afetos humanos. Então, sinta-se em casa e espero que você goste do vídeo. Reflexão número 6. Quem é a prioridade, o celular ou seu filho? A gente está cansado de escutar sobre o celular, sobre como ele pode prejudicar as nossas relações, mas é importante trazer aqui que um dos aspectos que ele pode influenciar, que é dialogado no livro, é que a criança, ela demanda mais atenção mesmo, ela precisa desse olhar dos cuidadores. E quando ela vê que os cuidadores estão mais no celular, que elas não estão dando atenção, que elas não respondem, que elas não criam conexão, não dialogam, a criança tende a sentir um vazio, tende a se sentir sozinha, né? Tende a também, talvez, encontrar o celular, as telas, como um recurso para ela também de preferir as telas do que as relações presenciais, né, as relações pessoais. Reflexão número 7. Bebês e crianças são pessoas. Vai parecer óbvio, mas não é. Muitas vezes a gente tende a tratar as crianças, os bebês, como se fossem os objetinhos, né? Que a gente tem que aperfeiçoar, como eu falei no início. Principalmente bebês, né? Que não têm linguagem, ainda não desenvolveram a fala. E aí, é importante a gente lembrar que, apesar dos bebês e as crianças pequenas ainda não verbalizarem, eles sentem, como eu já falei em outro vídeo aqui sobre as emoções, eles sentem e eles têm a sua própria linguagem. Então, as crianças, por exemplo, elas precisam de uma previsibilidade, elas têm menos tolerância a mudanças, então elas precisam serem o tempo todo comunicadas do que vai acontecer, e isso também pode ser feito com os bebês. Por exemplo, um exemplo que é dado no livro, você vai levar seu bebê para o carro, bota ele na cadeirinha, você já pode ir descrevendo o que você está fazendo com ele. Olha, estou botando aqui você na cadeirinha, estou apertando o cinto, tô penteando seu cabelo, enfim. Mesmo que o bebê não entenda, porque com o tempo ele vai entendendo essa narrativa e ele também vai, inclusive, te ajudando, vai cooperando com esse trabalho. Então, o bebê, na hora de você tirar ele da cadeirinha, ele já vai estender os braços. Então, a tendência é que isso favoreça muito. Reflexão número 8. Tentar adiantar o processo de desenvolvimento da sua criança pode acabar retardando o processo. Cada criança tem seu tempo, tem o tempo para sair do quarto dos pais, para dormir no seu próprio quarto, tem o tempo para ter mais autonomia, tem um tempo para lidar melhor com as suas emoções, de ser mais independente, tem um tempo para construírem uma capacidade de serem mais flexíveis, de tolerar uma frustração, resolver problemas. Então, assim, esse tempo é muito de cada criança. Então, muitas vezes a gente termina forçando as crianças de acordo com certos manuais, e aí isso só acaba contrapondo, né, causando aquele tal do efeito rebote, que é justamente o contrário que você gostaria. E conforme a gente vai também respeitando o tempo dessa criança, que é natural dela, a gente também vai abrindo espaço para que ela mesma se descubra. Reflexão número 9. Quando se trata de brincar, menos é mais. Isso porque não é necessário tantos brinquedos assim, porque isso dificulta na escolha da criança, e geralmente as crianças preferem brinquedos mais simples, sabe? Não necessariamente os brinquedos todos sofisticados e tal. Geralmente elas se dão melhor com brinquedos mais simples. O brincar estimula no desenvolvimento da autonomia, da proatividade, da criatividade, da resolução de problemas, entre tantos outros inúmeros benefícios que o brincar pode proporcionar. E eu sei que muitas vezes vocês devem chegar cansados do trabalho, né? Não estão muito afim de brincar, estão afim de se deitar, de assistir o Netflix. Mas quanto mais você investe tempo, energia, disposição e atenção no início da brincadeira, quando seu filho ou sua filha te chamam para brincar, a tendência é que mais rápido eles se direcionam para essa brincadeira por conta própria,
eles se distraiam sozinhos, eles consigam brincar sozinhos e não precisem mais de você. E eu achei essa dica sensacional. A Felipe Perry traz algumas outras ressalvas. Se a criança já está concentrada na brincadeira, não interrompa, deixa ela brincar. Se ela não sabe do que é brincar, as crianças mais velhas, no caso, deixa ela também passar um momento de tédio, sustentar um pouco desse não ter nada para fazer, desse ócio, porque é justamente esse ócio que estimula na criatividade também. E as crianças podem interagir com idades diferentes, inclusive isso é benéfico para o desenvolvimento delas, né? Interagir com outros mundos. Reflexão número 10. Todo comportamento comunica. Então, o que será que seu filho ou sua filha quer dizer quando eles assumem certos comportamentos que você julga como inconveniente, né? Que são comportamentos que terminam irritando, que terminam gerando uma insatisfação, uma frustração, uma agonia. O que será que isso quer dizer? Porque todo o comportamento da sua criança quer dizer alguma coisa, talvez uma demanda por atenção, que faz parte, todo mundo quer atenção no final das contas, talvez uma demanda por uma conexão, por estar mais presente, né, por compreender um pouco mais o que ele está vivendo, ao invés de já ditar o que deve ser feito. Então, o que será que existe ali? Claro que a gente nem sempre vai encontrar explicação para tudo, mas é importante notar que muitas vezes a gente tende mesmo a resumir os comportamentos em é mal criado, é manipulador, é impossível, lá, lá. Mas o que será que tem ali, né? O que será que a criança quer te dizer, o que ela quer te comunicar para além daquilo, o que ela está sentindo. A reflexão número 12 é até que ponto vale a pena ser rígido como pais. A forma mais comum que a gente encontra de educar crianças é impor a vontade sobre os filhos, né? Os pais impõem essa vontade sobre os filhos. E essa estratégia geralmente tende a um mar de um jogo de ganhar, de perder, sensação de humilhação, raiva. E provavelmente você já ouviu que os filhos seguem os nossos exemplos. E quando eles veem que os pais assumem essa postura mais intolerante, mais inflexível, de que a minha palavra vale mais do que a sua, eles também tendem a introjetar isso para eles no futuro, de se tornarem adultos provavelmente mais inflexíveis, mais intolerantes com os outros e consigo mesmos. Por outro lado, ser permissivos demais também pode fazer com que a criança não saiba muito bem o que se esperar dela, então ela fica insegura, perdida, e também passa a não entender muito bem quais são seus próprios limites, quais são os limites dos outros. Já o método colaborativo me parece que é mais o meio do caminho entre o método mais autoritário e o método mais permissivo. É uma estratégia que, em conjunto, se busca encontrar uma solução. Reflexão número 12. Eu confesso que eu nem sei se a gente está na 12, na 11, eu já me perdi na contagem. Mas essa reflexão é que todo mundo mente. Você já mentiu, inclusive seu filho vai mentir. E é muito engraçado esse trecho no livro, porque ela conta, né, como foi para ela se dar conta de que a própria filha dela iria mentir algum dia e que isso não parecia ser algo muito perto da realidade, mas que aconteceu. E se a gente parar para pensar, até no dia a dia, a gente convoca a criança para que ela fale umas mentirinhas brancas, por exemplo. Você não gostou, mas não precisa dizer que você não gostou, fala que gostou mesmo, né, minha filha? E até visto como uma forma de etiqueta, de educação, né? E aí seus filhos vão vendo essa incoerência, eles vão convivendo com isso. E aí, de alguma forma, eles também sentem esse paradigma entre meu pai está dizendo, minha mãe está dizendo aqui para eu não mentir de forma nenhuma, e aí eles fazem o contrário. O que é isso? As crianças podem mentir, por exemplo, pela reação que os pais têm diante daquela mentira, de evitar ser julgadas, repreendidas, ou até mesmo podem encontrar uma maneira de elaborar o que estão sentindo através de uma fantasia, de uma história que elas mesmas criam. E falando da adolescência, a mentira vai existir, inclusive. Talvez possa até ser uma maneira do adolescente criar seu próprio espaço, sua privacidade. É um momento em que o adolescente está se distanciando mais dos pais, está buscando a sua própria identidade, né? Ele está no momento de desenvolvimento mesmo, neurologicamente falando, se a gente for olhar assim, no momento em que é mais fácil de arriscar, existe maior impulsividade, maior busca por estímulos imediatos. Então, é uma fase realmente que contribui para isso. Não estou dizendo aqui que não tem que existir limite, que não tem que existir diálogo, mas eu estou dizendo que
vai acontecer, né? Em algum momento, seu filho adolescente vai mentir, e isso faz parte. Já pegando carona nisso, a reflexão número 14 os limites são necessários. Até porque, como eu já disse anteriormente, o limite também ajuda a gente a entender o nosso próprio limite, entender o limite do outro, entender o espaço do outro, ter mais segurança, né? Entender até onde a gente pode ir. E a Philippa Perry sugere que esse limite seja imposto através de você convocar o que você sente na hora, você se colocar nesse jogo, trazer o teu próprio sentimento, porque no final das contas é sobre o seu sentimento diante do seu filho que faz com que você coloque limite. Então, por exemplo, se o som está alto, você não vai dizer assim, abaixa esse som, está escutando som muito alto. Você vai dizer, esse som está muito alto para mim, né? Está me incomodando. Você está falando de você, você se coloca na jogada. Não jogue para os seus filhos, não presumam que eles estão sentindo ou que eles não podem fazer porque eles não dão conta, porque você não pode ir para tal lugar porque você é muito menino, você é muito imaturo, ainda não sabe como agir. Então saia desse lugar e diga assim, eu não me sinto segura de que você vá para certo espaço, para certo lugar, porque no final das contas não é sobre isso, não é sobre você se sentir às vezes com medo, insegura, que faz parte, né? Às vezes a criança, o adolescente não está na idade, mesmo de certas situações, mas quando você tira ele do jogo, isso evita de se tornar um jogo de perda e ganhas, né? Uma discussão de perdas e ganhos. Reflexão número 15. A adolescência é apenas uma fase. Como eu disse anteriormente, adolescentes estão ali à flor da pele, querendo experimentar tudo. Não é que todos sejam assim, mas geralmente isso tende a acontecer. E aí, a adolescência, o adolescente ele tende a se afastar mesmo dos pais para construir a sua própria identidade, para sentir o que ele quer decidir da vida, entender suas emoções, encontrar a sua própria tribo. E isso é natural que ocorra esse distanciamento. A partir do momento que o adolescente se torna mais seguro com ele mesmo, a tendência natural é que ele volte a se reaproximar dos pais. Eu sei que pode existir essa sensação de que está perdendo o filho ou a filha, mas é também compreensível que eles também precisam se distanciar um pouco, criar o próprio espaço, ter a sua própria privacidade e também entenderem o que eles podem fazer sozinhos. Por isso que é tão importante os pais estarem juntos, né? Não no sentido necessariamente de fazer as coisas pelo filho, pelo contrário, é poder delegar o que eles julgam que os filhos já têm capacidade de assumir como autônomos. Então, estimular essa autonomia, estar presente, buscar ouvir sem julgar, que eu sei, deve ser muito difícil isso, eu não consigo nem dimensionar, mas buscar ouvir sem julgar e usar as coisas, os aspectos que a Philippa Perry indicou nas outras fases de vida, que é justamente validar os sentimentos, né? Impor limites a partir do seu ponto de vista, do que está te incomodando. Então, estar junto do seu adolescente. Essa é uma fase que exige muito tanto amor quanto limites. E, por fim, o intuito do livro não é fazer os pais se sentirem culpados por todas essas intervenções e reflexões que a autora gerou. É mais trazer reflexões de como você quer agir daqui em diante. E pensando nisso, há possibilidade de reparação sempre, a todo momento, com seus filhos. O ideal é que exista esse investimento desde crianças, desde bebês. Mas eu sei que a realidade é outra, né? Às vezes a gente não se atenta muito a isso, não existe muito essa construção. Por diversos motivos, seja porque a rotina é pesada mesmo, é conturbada, exige muito do teu esforço. Então, sempre há a possibilidade de se reparar com o seu filho, fazendo esse caminho mesmo de se observar, entender seus sentimentos, entender os sentimentos dos seus filhos, entender que crianças, elas estão aí em desenvolvimento, os adolescentes também têm suas particularidades, e eles precisam, de fato, da presença dos cuidadores, dos adultos. E essa presença, ela também precisa ser desenvolvida. Não somos adultos prontos, na maioria das vezes, para estar ali junto com os nossos filhos da melhor forma. A gente também precisa se autoavaliar, se auto-observar, se acolher também nessa construção que é desafiadora, e assim construir um vínculo que faça sentido para os dois e que seja mais leve no dia a dia. Outros tópicos como gravidez,
pós-parto, parto, estilo de apego na fase inicial de vida. Tudo isso ficou de fora, porque esse vídeo já está enorme, não tinha como eu trazer. Caso vocês tenham interesse, me avisem aqui nos comentários que eu posso elaborar um vídeo só pensando nisso. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, mais uma vez eu peço que vocês se inscrevam, compartilhem o vídeo com pais, mães, com pessoas que têm também sobrinhos, sobrinhas que pensam em ter filhos, né? Eu acho que o livro vale a pena ler. Eu trouxe um resumão, mas assim, vale a pena ler. Tem muita informação, tem muito conteúdo. E aí eu espero que gostem. E até o próximo vídeo.